E vamos à palavra do Senhor, Romanos capítulo 1, versículos 8 a 17. Diz assim a palavra do nosso Deus. Em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus por todos vocês, porque a fé que vocês têm é proclamada no mundo inteiro. Pois Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como nunca deixo de fazer menção de vocês em todas as minhas orações, pedindo que em algum momento, pela vontade de Deus, surja uma oportunidade de visitá-los, porque desejo muito vê-los, a fim de repartir com vocês algum dom espiritual, para que vocês sejam fortalecidos. Isto é, para que nos consolemos uns aos outros por meio da fé mútua, a de vocês e a minha. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes me propus a ir visitá-los, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir algum fruto igualmente entre vocês, assim como também tenho conseguido entre os outros gentios, pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a insensatos. Por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vocês que estão em Roma, porque não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Aleluia, oremos. Pai amado, Pai bendito, te louvamos e agradecemos ao Senhor, Deus, pelo privilégio de nos reunirmos essa manhã, por cremos que o Senhor se faz presente quando o seu povo se reúne, pela bênção de vermos irmãos e irmãs queridos, amados nossos, vermos pessoas que estão passando por desafios, mas têm perseverado na fé, outros que estão em momentos que Deus tem trazido descanso, refrigério às suas almas, mas estão aqui para cultuar o Senhor. Como é bom, Senhor, estarmos reunidos na Tua presença. Abençoa-nos nessa manhã e faz-se presente de forma especial entre nós, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, o pastor Jonas Madureira, da Igreja Batista da Palavra, lá em São Paulo, foi meu professor no seminário, foi até paraninfo da minha turma, lá no seminário Martin Butzer. O Jonas Madureira, escrevendo, ele falou algo interessante. Ele é um pastor que tem rodado não só o Brasil, mas o mundo, pregando o evangelho, ensinando, é um professor, é um filósofo também, um homem com muito conteúdo, e ele viaja muito. E ele falou, quando eu viajo, sinto muito falta da minha família, não sei se ele tem 3 ou 4 filhos, e ele sente falta de estar com os seus filhos, com a sua esposa, e ele fala que a tecnologia ajudou muito, você poder fazer uma ligação de vídeo, às vezes num quarto de hotel, você poder falar com a sua família por um vídeo. E ele falou, antigamente a gente não tinha esse recurso, então você tinha no máximo uma foto e falava às vezes um telefone com dificuldade. Então ele falou, a tecnologia ajudou muito. Mas diz ele nesse livro que ele escreve, o prefácio, ele falou, nada substitui você estar junto com a sua família. Um beijo, diz ele, no retrato da minha esposa, é completamente diferente de um beijo na minha esposa. Estar abraçado com a minha esposa é completamente diferente de estar vendo-a numa ligação de vídeo ou com os meus filhos. Então, ele exaltava nesse texto o valor de nós estarmos juntos presencialmente, que a tecnologia ajuda, contribui para que a gente sinta-se menos solitário, para que a gente sinta-se mais próximo de pessoas queridas, mas nada substitui você estar presencialmente, estar junto de alguém que você ama, você poder abraçar, você poder beijar, você estar próximo. A fotografia ajuda a matar a saudade, a tecnologia ajuda a você ver alguém e poder participar um pouquinho mais, mas nada substitui você estar junto de alguém que você ama. E por que eu estou usando essa ilustração, essa história como introdução? Porque o que nós vamos ver aqui, no início da epístola de Paulo aos Romanos, é que Paulo valoriza a presença com aqueles irmãos da igreja. Irmãos, é muito bom você poder acompanhar cultos pela internet, você poder ouvir boas pregações, estudos, ouvir louvores, tudo isso é maravilhoso. Mas nada substitui estarmos presencialmente cultuando a Deus, reunidos, vendo irmãos queridos, abraçando uns aos outros, orando uns pelos outros. Ontem, como eu estive aqui no culto de jejum e consagração, mas não fiquei no culto, fiquei com as crianças na salinha, foi maravilhoso. Mas sempre que eu estou aqui, aos sábados, é maravilhoso, o tempo voa, irmãos, parece que o tempo faz assim como na terça-feira, né, André? Na terça-feira também, a gente dedica tempo em oração, e como é bom você orar por pessoas,
alguém orar por você, alguém dar um testemunho e você abraçar um irmão, nada substitui isso. Em 2020 tivemos a pandemia da Covid-19 e foi um desafio. A igreja ficou fechada por alguns meses, não podíamos nos reunir presencialmente, a gente partiu para a internet. Não transmitíamos cultos, não tínhamos presença no YouTube, inauguramos tudo naquele ano, de forma muito precária. Até hoje a gente faz o melhor, já evoluímos bastante, nossos jovens aí, universitários têm se empenhado, e graças a Deus temos avançado muito nessa questão das transmissões, mas começamos tudo ali, e era o que tinha para aquele momento. Podemos fazer transmissões pela internet, fazemos reuniões de oração, ali, pedido, eu lembro que eu tinha um caderno que eu ia anotando os pedidos de oração, ia anotando ali, compartilhando com os irmãos, ia falando nas lives os pedidos, e a gente orando, e era o que era para fazer, e, amém, era o que tinha para aquele momento. Mas assim que a igreja pôde voltar a se reunir aos poucos, com distanciamento, com máscara, com um monte de coisa, a gente foi voltando e ali nos ensinou como é precioso estarmos juntos, como é precioso estarmos em comunhão. Certo é que alguns, por conta de todo esse avanço tecnológico que a pandemia forçou-nos a fazer, não só a nossa igreja, mas outras igrejas, inclusive tem igrejas que avançaram muito mais, tem igrejas que investem pesado nessa questão de mídia, eu não estou condenando isso, eu acho que isso é um bom recurso, é uma providência divina para alcançar pessoas que talvez não possam vir à igreja ou não viriam à igreja no primeiro momento. Alguns, infelizmente, se acomodaram e pensaram, se eu posso assistir o culto de casa, para que eu vou para a igreja? Realmente, de casa você pode assistir ao culto, mas prestar culto com a igreja é algo que precisa ser feito presencialmente. Estou dizendo que quem está em casa não está prestando culto, mas nada substitui você estar presencialmente junto com os irmãos. Com a tecnologia você pode ter acesso a excelentes pregações, excelentes estudos, mas nada substitui você estar no seio da igreja. Até o risco de alguns idealizarem, que falar, eu ouço o pregador A, B ou C, que é um pregador excelente, o professor de escola dominical tal, e o louvor tal, e faz uma seleção, faz um recorte, e monta um culto perfeito pela internet, mas não é assim que deseja o Senhor ser cultuado, Ele deseja ser cultuado juntos, glorificando ao Senhor como igreja, olhando nos olhos uns dos outros, abraçando uns aos outros, orando uns pelos outros, ouvindo a palavra junto e compartilhando o que Deus tem feito em nosso meio. E o texto que vamos ver nessa manhã reforça isso que eu estou falando. Paulo valoriza, e deixa isso bem explícito aqui, a importância de estar com aqueles irmãos. E eu separei 2 pontos, eu não vou me alongar, que eu quero dedicar tempo para a ceia do Senhor, para nós dedicarmos tempo em oração e valorizarmos isso que estamos fazendo aqui nessa manhã. Mas eu quero chamar a atenção para 2 cenários que você vê aqui. O primeiro, Paulo à distância. Paulo longe dos romanos, e depois a expectativa de Paulo de estar perto dos romanos. Então é fácil você gravar como Paulo diz que estava quando estava longe deles, e como Paulo esperava, o que Paulo esperava vivenciar ao estar junto deles. Então, Paulo longe, Paulo perto dos romanos, fica fácil você gravar o que diz essa perícope. Perícope é um trecho das Escrituras em que nós voltamos nossos olhos, aqui de Romanos 1, versículos 8 a 15, o 16 e 17, que eu incluí, mas eu vou explicar depois por quê. O que Paulo quer dizer? Paulo longe dos romanos e Paulo na expectativa de estar junto com eles. Primeiro, Paulo longe, Paulo e os romanos à distância. Paulo não fundou aquela igreja. Paulo não esteve ali pessoalmente. Paulo não teve a alegria de ver nos olhos aqueles irmãos, mas ele tinha notícias dele. Paulo sabia das coisas que estavam acontecendo. E olha o que ele diz no versículo 8. Romanos 1:8. Em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus por todos vocês, porque a fé que vocês têm é proclamada no mundo inteiro. Então, como ele fala assim, dou graças a meu Deus por todos vocês, parece que Paulo está glorificando a Deus pelo que Deus estava fazendo no meio daquela igreja em Roma, na capital do Império Romano. Um lugar de muita agitação, de muitas coisas acontecendo, e Paulo reconhece que haviam coisas acontecendo ali, e a fé evangélica, a fé em Cristo Jesus, no Evangelho do Senhor, estava sendo proclamada no mundo inteiro. E aí, o que Paulo fala? Se ele não fundou aquela igreja, não pôde estar lá, o que ele pode fazer? O versículo 9 nos revela. Leia em voz alta os versículos 9 e 10 comigo. Pois Deus, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho do seu Filho, é minha testemunha de como nunca deixo de fazer menção de vocês em todas as minhas orações, pedindo que, em algum momento, pela vontade de Deus, surja uma oportunidade de visitá-los. Então, o que Paulo está falando? Olha, eu não posso estar aí com vocês, mas eu oro por vocês.
E alguém poderia questionar, Paulo, como é que a gente vai saber que você ora pela gente? Não tinha como orar pelo telefone, não existia telefone, não tinha como tirar uma foto de Paulo orando e mandar para ele, até porque isso não era necessário. O que Paulo diz? Deus é testemunha. Pode ser que ninguém veja você orando, mas a pessoa mais importante que precisa ver é o Senhor, e ele é testemunha, e Paulo traz essa verdade. Deus é testemunha de que eu não deixo de orar por vocês e peço a ele para que eu possa estar com vocês. Então, irmãos, talvez você pense assim, Paulo não podia estar presencialmente em Roma naquele momento. Ele queria já muitas vezes, tentou algumas vezes e não conseguiu estar lá com os romanos. Então, o que ele podia fazer? Podia orar por eles. Mas Paulo podia fazer uma coisa além de orar. Paulo podia ensinar à distância. Paulo inaugura aqui o EAD. Brincadeiras à parte, ele não inaugura o ensino à distância, o EAD, ou, como é que é? EJA, né? Quem é de pedagogia? Ensino de jovens e adultos, né? Ele não inaugura o ensino à distância, já era comum naquela época as pessoas escreverem cartas. Não tinha transmissão, não tinha WhatsApp, não tinha YouTube, mas você podia escrever cartas e transmitir a sua ideia ao seu público. Então, Paulo podia orar, como ele diz aqui que fazia, e creia que isso é algo poderoso que você pode fazer por alguém, você orar pela vida daquela pessoa, você apresentar a sua vida diante de Deus, apresentar uma família. Paulo revela que ele crê que a oração tem valor. E ele fala, não, Deus é testemunha que eu não deixo de fazer menção de vocês em minhas orações, e de pedir a Deus que eu possa estar ali. Mas Paulo fazia uma coisa a mais, ele escreveu essa epístola para ensinar os romanos. E, irmãos, que epístola é essa? Esse é o maior tratado doutrinário da fé cristã que temos nas Escrituras. Dos capítulos 1 aqui, já no capítulo 1, a partir do versículo 18, Paulo começa a descrever de forma muito profunda a sua teologia, falando da ira de Deus contra a maldade dos homens. E aí ele vai do capítulo 2, ele fala no capítulo 3 sobre o juízo de Deus sobre os judeus e os gentios, que não eram judeus ou gregos. Paulo fala no capítulo 3 de Romanos que todos pecaram e carecem da glória de Deus, independente se é judeu ou grego, todos são pecadores. E Paulo continua, no capítulo 4, ele fala de Abraão, mostrando como o pai da fé já apontava para o evangelho de Jesus Cristo. No capítulo 5 ele fala, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Jesus Cristo, e mostra como o cristão passa por tribulação, mas ele tem certeza da esperança que é firmada em nossos corações, porque a tribulação gera perseverança, a perseverança experiência, a experiência esperança. Ora, nós não somos confundidos porque o amor de Deus é derramado, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, Romanos 5. Então, Paulo vai trazendo uma doutrina pesada ali. Romanos 6 ele fala do batismo, Romanos 5 ainda ele fala da relação entre Adão e Cristo, mostrando que Cristo é o segundo Adão, que obedeceu a Deus, diferente do primeiro Adão. Romanos 7 é um capítulo complicado, pois ele fala do pecado habitando na carne, ele fala, miserável homem que sou, escravo do pecado, mas aí no capítulo 8 ele fala, graças a Deus por Jesus Cristo, pois nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E o capítulo 8 termina com aquele belo texto que fala que o amor de Deus é maior, né, quem poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Os capítulos 9 e 10 ele fala dos romanos, dos judeus, da salvação aos judeus, e no capítulo 11 continua falando sobre isso, e a partir do capítulo 12 ele faz aplicações práticas. Então é um pacote completo aqui, irmão. Em Romanos é uma carta perfeita, não falta nada. Ele expõe o evangelho, mostra que o evangelho é para todos, é para judeus, mas também para gregos, mostra que todos pecaram, mostra que o salário do pecado, Romanos 6, 23, é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a salvação, a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele mostra que nós temos a ação do Espírito Santo em nós, mostra lá em Romanos 8, 28, você deve lembrar desse texto, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Deus. Está aqui em Romanos 8, 28, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Qual o propósito? Romanos 8, 29. Sermos feitos à imagem de Jesus Cristo, à semelhança do Filho. Então, quanta coisa tem aqui. Então, Paulo, no que diz respeito a ensino, ele tem um pacote aqui muito completo para entregar aos romanos. No que diz respeito à oração, ele fala, eu oro e Deus é testemunha. Então, talvez alguém podia ser levado a crer. Então, para que Paulo quer ir lá? Acompanha o raciocínio. Se Paulo, no que tange a espiritualidade, pode orar pelos romanos, e no que tange a doutrina, pode ensinar, e ele faz isso com maestria, essa carta é maravilhosa. Eu reli Romanos esses dias, preguei algumas vezes sobre Romanos nas últimas semanas. Talvez você pense, Paulo não precisa ir lá. Ele ora,
e ele ensina. Ore, Deus é testemunho, e ensina, nós somos testemunhas do ensino que ele entregou aos romanos. Mas aí nós chegamos ao segundo ponto, que está a partir do versículo 11, que diz assim: porque desejo muito, leia comigo o versículo 11, porque desejo muito vê-los. Para quê, Paulo? Só para conhecer? Para que ele deseja ver aqueles irmãos? Só para ver pessoalmente aqueles de quem ele tinha ouvido falar? O texto continua. Porque desejo muito vê-los, leia comigo, a fim de repartir com vocês algum dom espiritual para que vocês sejam fortalecidos. Opa! Então, existia algo que Paulo não podia fazer nas suas dedicadas orações pelos romanos, nem no seu brilhante ensino por meio dessa epístola sensacional. Toda palavra é útil, é maravilhosa. Agora, Romanos é uma carta extensa e completa, irmãos. Aqui o Evangelho está exposto de forma maravilhosa. E dos versículos, capítulos 12 a 15, um pouquinho 16, as aplicações práticas do Evangelho, nada falta aqui nessa carta. Mas Paulo queria estar com eles porque, além de orar por eles e além de ensiná-los por meio das suas letras, ele desejava estar com ele para repartir algum dom espiritual. A palavra no grego é carisma pneumatikos. Carisma é de onde vem dons. Por isso que fala que os cristãos pentecostais são carismáticos. São os carismas. Deus derrama seu carisma sobre o seu povo. Carismas pneumatikos. Pneumatikos é de onde vem pneumatologia, aquilo que lembra do soprar, que aponta para a obra do Espírito Santo. Então, aqui é no caso de dons espirituais. Então, Paulo tinha uma expectativa de, quando estivesse junto com aqueles irmãos, Deus derramar alguma coisa que ele não podia derramar à distância orando por eles, nem escrevendo para eles. Paulo tinha expectativa de que Deus opera coisas maravilhosas quando o seu povo se reúne na sua presença. Que pena que os cristãos hoje perderam esse entendimento. Que pena que hoje a igreja deixa de estar reunida por motivos tão fúteis. Que pena que hoje qualquer coisa nos distrai para não estarmos reunidos. Que pena que a tecnologia, que é uma bênção, pode nos ajudar muito, se tornou um inimigo da comunhão muitas vezes. Mas Paulo entendia que há algo diferente. Então ele fala: eu oro por vocês, eu ensino vocês pela carta, mas eu quero vê-los para repartir. A gente vou repartir o pão daqui a pouco, mas Paulo parece estar repartindo os dons espirituais. Claro, não é isso, não me acusem de herege, não é isso que a gente vai fazer, não tem nada a ver com a ceia o que ele está falando aqui. É só uma analogia. Né? Assim como a gente parte o pão e entrega um a um, Paulo tinha uma expectativa, de forma bastante analógica, por favor, de que Deus, quando o povo está reunindo, reparte e distribui dons no meio do seu povo, mas isso tem que ser feito presencialmente. Ah, mas qual o problema de transmitir? Não tem problema nenhum, estamos transmitindo o culto. Eu não gosto de chamar culto online, porque ninguém cultua online, nós transmitimos o culto que é feito presencialmente. Mas há algo especial que Deus opera no seio da sua igreja, no meio do seu povo, e Paulo entendia isso. Será que isso não explica a fraqueza da igreja de hoje? A igreja hoje está crescendo muito. Alguém disse que a igreja evangélica brasileira tem a dimensão de um oceano, com a profundidade de alguns centímetros. Nós somos uma igreja muito espalhada, mas tem feito pouca diferença na cultura. Vide o show que teve ontem em Copacabana, que eu não vi, mas deve ter sido algo terrível. Por que tem tantos evangélicos no Brasil e o nosso país continua indo tão mal moralmente, na corrupção, na injustiça? Será que temos feito a diferença? E será que isso não tem a ver, entre muitas outras coisas, com o fato de desprezarmos, estarmos juntos e recebermos dons espirituais que Deus derrama sobre a sua igreja, quando a igreja está reunida? Aí talvez você pense assim: então Paulo queria se reunir só para servir os irmãos. Que ele pensa: eu vou lá e vou orar ao Senhor para distribuir dons entre eles. Mas olha o que diz o versículo 12. Isto é, para que nos consolemos uns aos outros por meio da fé mútua de vocês e a minha. Ele ainda fala assim: eu não estou querendo dizer que só eu que vou dar, não, eu também vou receber. Então Paulo tinha expectativa de estar com eles para dar, mas também para receberem. Então venha para a igreja com alegria, venha para a igreja servindo ao Senhor. O diácono Marcos pregava no jejum anterior, sem ser o de ontem, o anterior, sobre o Salmo 100, que fala de servir ao Senhor com alegria.
Ele falava sobre isso, é importante nos reunirmos, temos alegria em estar servindo ao Senhor, que algumas vezes ele, assim como eu, assim como muitos aqui poderiam testemunhar, você sobe essas escadas com o coração pesado, com a mente preocupada, angustiado por alguma questão pessoal, mas você vem servir ao Senhor com alegria, Deus renova a sua alma, Deus renova seu coração. Quantos poderiam testemunhar disso? Como o diácono Marcos testemunhou recentemente no jejum. Você vem servir ao Senhor e faz isso com alegria, e Deus te renova, Deus te dá uma nova esperança. Às vezes as circunstâncias não mudam, mas seu coração muda, a sua esperança é renovada nesse lugar, no meio, porque Deus derrama dons espirituais, Deus derrama bênçãos quando o seu povo está reunido. Foi isso que eu preguei lá em Teresópolis, uma breve reflexão lá no nosso sítio, sobre o Salmo 133, em que o Senhor derrama a sua bênção quando o seu povo está reunido na sua presença. Ali ordena o Senhor a sua bênção, diz o Salmo 133. Então Paulo fala, eu quero estar com vocês, que eu quero vê-los. E quando a gente estiver junto, eu creio que Deus vai derramar dons espirituais na nossa comunhão presencial. E vocês vão ser abençoados, mas eu vou ser também. A minha fé, a gente vai ser consolado uns aos outros por meio da fé mútua de vocês e a minha. E a essa altura alguém poderia pensar assim, Paulo, então por que você não foi ainda? Se você diz que ora, e você entrega essa doutrina maravilhosa na epístola, mas diz que no fundo você quer estar com eles, e quando tem expectativa de, estando lá na igreja dos Romanos, o Senhor derramar dons espirituais, bênçãos que vão abençoar a igreja e abençoar você também. Por que você não foi logo? Parece que Paulo previu que alguém ia perguntar isso para ele, ele responde a partir do versículo 13, que diz assim, quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes me propus a ir visitá-los, no que tenho sido até agora impedido. Ele não fala o motivo, mas ele fala que não conseguiu ir ainda lá, para conseguir algum fruto igualmente entre vocês, assim como também tenho conseguido entre os outros gentios. Então Paulo fala, o meu hábito é ir na igreja dos gentios, aqueles que não eram judeus, estar com eles e ver frutos Deus providenciando para nós quando a gente está junto. E eu quero viver isso com vocês, romanos, mas ainda não conseguia, eu tenho sido impedido. Então não é por falta de vontade, nem por má vontade, nem por preguiça, eu não estou conseguindo ainda estar com vocês. Ele continua no versículo 14, pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a insensatos. Por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Curioso que Paulo não apresenta as suas credenciais apostólicas, ou todo o conhecimento que ele destila ao longo de todo o restante da carta, como assim, vocês vão ter o privilégio de me ter na igreja de vocês, hein? Como alguns pastores e pregadores e cantores hoje acham que a igreja é muito privilegiada de ter a sua presença na igreja. Mas Paulo fala, não, eu quero ir aí porque eu sou devedor, tanto a gregos quanto a bárbaros, né? Tanto civilizados quanto incivilizados, por assim dizer, tanto a judeus quanto a sábios ou insensatos. Eu sou devedor, por isso que eu tenho que estar aí. O senso de missão de Paulo, é isso que a gente tem que ter, irmãos. A gente tem que servir na igreja, não porque a igreja precisa de nós e dos nossos dons, embora a igreja precise. Como é bom você ver irmãos servindo com alegria ao Senhor, que bênção é você se dispor para Deus, mas nós temos que servir porque Deus nos amou, Deus nos alcançou. Somos devedores nesse sentido de que nada poderemos pagar pela bênção de Deus ter nos alcançado, e assim nós queremos retribuir, não pagar pagar a medida, porque seria impossível, mas nós temos a alegria de poder retribuir de alguma forma o muito que Deus tem nos concedido. Então Paulo queria estar lá, e ele fala, estou pronto para pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Paulo deixa isso muito claro no texto, que fala do que vamos fazer daqui a pouquinho, da ceia do Senhor. Avance uma epístola na sua Bíblia para 1 Coríntios capítulo 11. Paulo aqui, inspirado pelo Espírito Santo, está corrigindo a igreja. 1 Coríntios 11. E ele já começa dizendo assim, 1 Coríntios 11, versículo 20. Começa não, né? Mas aqui no meio do seu argumento ele fala, quando, pois, se reúnem aonde? Versículo 20, quando, pois, se reúnem no mesmo lugar. Não é a ceia do Senhor que você come. Então ele está falando da reunião da igreja que estava acontecendo lá em Corinto. Versículo 28. Diz assim, que cada um examine a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E olha que curioso o versículo 30. Por isso é que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Paulo fala, aqui alertando sobre a ceia, que o povo estava se reunindo.
mas não para bem, mas para mal. Na hora da ceia, um comia primeiro, o outro não comia, os ricos se esbanjavam, comiam muito, os pobres ficavam sem comer nada. A ceia de Corinto era uma confusão, assim como aquela igreja, que era uma igreja que tinha muitas virtudes, mas era uma igreja muito confusa. Então, Paulo fala, vocês estão se reunindo, e ele falando sobre isso, ele fala que no meio deles havia fracos e doentes e alguns que dormiam. O que eu aprendo com isso, irmãos? Já aprendemos que precisamos nos reunir pessoalmente. Se Paulo se contentasse com o ensino à distância, ele falava, oro por vocês, romanos, ensino a vocês no restante dessa carta, e Deus abençoe. Não, ele queria estar com eles para repartir algum dom espiritual e ser consolado, consolar e receber o consolo da fé deles também. Mas, após isso, Paulo aqui aos Coríntios, ele exorta que a gente precisa se reunir para bem, não para mal. Aqueles irmãos estavam se reunindo, mas a ceia feita com irreverência, sem você examinar a si mesmo, participando de qualquer maneira, não é inócua. Não é como você tomar água com açúcar. Ela gerava pessoas fracas, doentes e não poucos que dormem. Então, irmãos, o que a gente faz aqui é muito sério. Não trate como um mero ritualismo. Vamos só tomar aquele suquinho, comer aquele pãozinho. Não é mero ritualismo. Eu creio que é algo espiritual que acontece nesse momento. E se não fizermos isso com devido discernimento e temor, podemos nos ver fracos, doentes e dormindo diante das coisas espirituais. Então, precisamos nos reunir, sim, presencialmente, sempre que possível. Se formos presos, aí não dá. A nossa igreja, durante a pandemia, optou por não servir a ceia online. No primeiro momento serviu, depois suspendeu. Eu achei sábio, que a ceia é para ser servida pessoalmente. Mas vai ficar sem ceia? Vai. A gente vai amargar a dor de não poder participar do sacramento, até podemos nos reunir novamente. E como foi glorioso quando nos reunimos e voltamos a servir a ceia. Mas, às vezes, a gente precisa ter a ausência de algo para aprender a dar o devido valor. Mas, mesmo ao nos reunirmos, como estamos fazendo essa manhã, precisamos ter reverência, precisamos ter temor. Que aqueles irmãos de Corinto estavam se reunindo, estavam participando da ceia, mas, de qualquer jeito, isso estava gerando fraqueza, enfermidade espiritual e sono espiritual. Uma reunião para o mal. Mas, para concluir, irmãos, para participarmos da ceia do Senhor, Paulo, após falar isso, que queria estar junto com eles, que queria que Deus repartisse o dom espiritual quando eles estivessem reunidos, que ele fosse consolado e consolasse os irmãos. Saiba disso, irmão, só reforçar esse ponto. A sua presença na igreja, mesmo que você não pregue, você não toque, você não ministre louvor, você não fique lá no serviço de culto servindo aos irmãos, você não fique na mídia, você não fique na escolinha, mesmo que você não esteja em nenhum ministério, a sua presença na igreja abençoa outras pessoas. O fato de você estar aqui, de repente você dar um abraço em alguém, de alguém te ver e falar, poxa, que bom que você está aqui conosco, que bom que você está aqui entre nós, que bom que você veio. Irmãos, a tua presença pode ser muito mais relevante do que você imagina. A gente tem essa visão muito do show, né? Do show business. Se você olhar o artista, a celebridade, aquilo ali que faz diferença, o resto ninguém aparece. Não, irmão. A igreja é um corpo, a igreja parece uma família. Se você marcar um aniversário em família e faltar alguém, você vai dar falta. Amanhã é aniversário da minha mãezinha, vai fazer 70 e... Pergunta para ela. E se reuniu os 2 filhos, eu e minha irmã, e os 4 netos, mas faltar alguém, vai dar falta, irmão. Porque somos uma família, precisamos caminhar juntos. Claro que às vezes surgem circunstâncias que levam a isso. Mas a família você sente falta, então a gente sente sua falta. Não é à toa que às vezes segunda-feira eu estou atrás de alguém, senti tua falta na igreja, hein? Onde é que você está? Segundo domingo você não vai, o que está acontecendo? Está tudo bem? Às vezes falha, mas muitas vezes eu faço isso. Porque a gente sente sua falta. Então a sua presença é importante. Independente se você está trabalhando ou não, independente se você está servindo ou não, você precisa estar na comunhão, porque Deus reparte bênçãos, Deus opera maravilhas quando o seu povo está reunido. Mas por quê? Porque Deus estabeleceu assim. Porque Deus não nos salvou para sermos solitários. Mas Paulo tem uma agenda bem clara. Após expor tudo isso, e o afeto que há no seu coração, ele fala o motivo principal do desejo dele de estar com os romanos e de escrever toda a sua carta nos versículos 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, Romanos 1, 16 e 17. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então, irmãos, não despreze a comunhão dos santos. O autor aos Hebreus fala, não deixem de congregar como alguns fizeram. Não é opcional para o cristão, porque Deus não nos chamou para sermos seres solitários, isolados, mas Deus nos chamou para viver em comunhão.
Claro que uns são mais, assim, de falar com todo mundo, outros são mais reservados. Não tem problema, cada um tem o seu jeito. Não queira que todo mundo seja igual a você. Mas precisamos caminhar juntos, cada um com as suas peculiaridades. Ao fim, Deus atende o pedido do apóstolo Paulo. Se você for lá, não abra agora por causa do tempo, mas em Atos 19, ele diz que tinha a intenção de ir para Jerusalém e depois para Roma. Aí quando chega lá em Atos 28, ele preso, chega até Roma. Ele consegue. Em Atos 28, eu queria que você lesse só um trechinho. Volte um capítulo, uma página na sua Bíblia. Você vai chegar a Atos 28, se você estiver em Romanos 1 ainda. Versículo 12. Paulo ainda está navegando, depois daquela história da ilha de Malta, Atos 28, 12. Chegando a Siracusa, ficamos ali 3 dias. Dali, navegando ao longo da costa, chegamos a Régio. No dia seguinte, começou a soprar o vento sul, e em 2 dias chegamos a Puteoli, onde encontramos alguns irmãos que nos pediram que ficassem com eles. E 7 dias foi assim que nos dirigimos a Roma. No meio do caminho, alguém pediu: Paulo, fica um pouquinho com a gente aqui. Mas aí Paulo ficou lá 1 semana e continuou. E olha o que diz o verso 15. Tendo ali os irmãos ouvindo notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio e as 3 vendas. Ao vê-lo, leia essa última frase do versículo 15. Ao vê-los, Paulo deu graças a Deus e sentiu-se mais animado. Mas onde é essa praça de Ápio e essas 3 vendas? Possivelmente eram uns 50 quilômetros de Roma. Então, Paulo estava chegando em Roma, os irmãos ficaram tão felizes de saber que ele estava chegando, que foram correndo lá, andaram, não tinha BRT, não tinha ônibus, não tinha avião naquela época, andaram, se deslocaram, possivelmente por uns 50 quilômetros, para chegarem lá onde Paulo estava, nessa praça de Ápio, na Via Ápia, que era uma via muito conhecida na época pelo Império Romano, construída pelo Império Romano, e encontraram Paulo, e Paulo sentiu-se muito animado ao rever aqueles irmãos. Paulo valorizava estar junto com os irmãos. Paulo se sentia animado e tinha expectativas de Deus repartir coisas gloriosas quando o povo dele se reunia. Eu lembro que um amigo meu, líder de juventude comigo na freguesia, lá dos primórdios, alguns aqui devem conhecê-lo, Eduardo Marques, está hoje na igreja da Nova Vida da Taquara, ele sempre falava: venha para o culto com expectativa do que Deus vai fazer. Isso é bem da alma pentecostal. E não podemos perder isso, irmãos. Claro que a gente tem que cultuar a Deus independente do que Deus faça. Se eu chegar aqui e não sentir nada, e Deus não falar nada especificamente ao meu coração, você deve vir da mesma forma e cultuar a Deus com a mesma alegria. Mas precisamos ter essa expectativa pentecostal. Eu vou lá porque eu creio que Deus vai fazer alguma coisa. Porque Deus derrama a sua bênção quando o seu povo está reunido. Porque Paulo podia orar, Paulo podia escrever, mas Paulo queria estar lá. E quando Paulo chegou lá, 60, 50 quilômetros de Roma, ele já se sentiu grandemente confortado e ele consegue chegar finalmente em Roma, preso, mas chegou lá e pôde desfrutar da presença daqueles irmãos. Não despreze isso, irmão. É muito precioso. Mas a igreja tem problema. Toda igreja tem problema, porque onde tem pessoas tem problema. Não podemos nos isolar, mas não podemos acostumar com o problema e achar que é isso mesmo, jogar a sujeira para baixo do tapete. Não é isso, vamos tratar os problemas e buscar soluções, mas dificuldades todos teremos. Você sabe os dramas que teu irmão está vendo, que está ao seu lado aí, ou que está na sua frente ou atrás de você? Talvez eu saiba, mas você não sabe. Então, tenhamos amor, misericórdia uns para com os outros e temos a alegria de estar na comunhão. Paulo entendia isso muito bem. Quando ele teve o privilégio de chegar a Roma, ele sentiu-se grandemente confortado. Deus nos abençoe que a gente tenha essa alegria de estar na presença uns com os outros. Não tenha uma fé somente racional. Se a gente tivesse uma fé só racional, a gente não precisaria se reunir. Basta você ir para casa, ler um monte de livro, assistir boas pregações e palestras e aprender tudo sobre a fé cristã. A fé é também racional, mas ela é também relacional. Então, tenha uma fé racional, mas entenda que a fé é também relacional. Nos relacionamos com pessoas. E não tem uma fé individual, mas tem uma fé também comunitária. A fé individual no sentido, cada um tem a sua vivência com Deus. Mas a fé também é comunitária. Não despreze essa dimensão que Deus opera quando a igreja está reunida. E voltando ao texto de 1 Coríntios 10, vamos participar agora da ceia do Senhor. Nessa ordenança que Paulo trata, ele exorta os coríntios aqui, porque estavam participando de qualquer maneira. Então, como eu li aqui, Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 11,
Ele diz assim, versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isso é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Então, enquanto partimos, distribuímos aqui, vamos daqui a pouco participar dos elementos, nós estamos afirmando a morte de Cristo, a sua ressurreição e a expectativa do seu retorno. E quem deve participar da ceia? Todo aquele que já passou pelo primeiro sacramento, pelo batismo. Independente se você é membro da nossa igreja ou não, a nossa igreja pratica a mesa aberta, é aberta a todos aqueles que se dizem cristãos, confessaram Cristo como Senhor da sua vida e manifestaram isso publicamente pelas águas do batismo. Mas, além disso, precisamos fazer o que lemos aqui no versículo 28, que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Eu vou descer ali, vou distribuir os elementos, e antes de participar, a gente vai fazer a oração do Pai Nosso, vou pedir que já deixe apostos aí, Isadora. E a oração do Pai Nosso é a oração do Pai. Pai? É conhecida assim porque as primeiras palavras são Pai e não Pai meu. Pai só meu. Não, o Pai é meu também, mas o Pai é... Então, antes de participarmos, a gente vai orar a oração do Pai Nosso, mas antes, vem aqui à frente e pega os elementos. Eu quero...